Sim. Então, a gente vai começar a fazer uma análise desse survey em experimento. Aliás, esse experimento em survey que a gente desenvolveu aqui na disciplina. O objetivo era a gente testar se a vacina, em cima de uma fake news, funciona ou não para as pessoas, né? O desenho desse experimento já está dado, é um experimento em que você tem, a pessoa vê uma notícia, aí a gente sorteia se aquela pessoa vai para o grupo de controle ou de tratamento. Se ela for para o grupo de tratamento, ela recebe um disclaimer, né, dizendo, olha, essa notícia que você acabou de ver é falsa. Foi já confirmada por vários veículos, pela própria pessoa, etc. E depois a pessoa responde uma pergunta, o que ela acha? Se ela acha que aquela informação é verdadeira ou não. Se a pessoa caiu no grupo de controle, ela não recebe nenhum tipo de disclaimer sobre a veracidade dessa informação. Ela simplesmente responde se ela acha que é verdade ou mentira. Tá? O que a gente vai fazer aqui, então, é simular uma análise desse dado, agradecendo já todo mundo, né, que ajudou. Todo mundo teve que ir atrás de alguém para responder a pesquisa, então foi legal. A gente conseguiu um número bacana de entrevistas. Vamos abrir esse dado. Eu vou começar aqui no R, abrindo esse pacote chamado readr, que é para ler os dados de CSV. O meu dado está aqui, ó, dados.csv, dentro da pasta laboratório de avaliação, experimento em survey, etc. Eu vou chamar esse banco de dados para ficar mais fácil. E vamos dar uma olhada lá. Então, a gente tem... Então, as variáveis... São 275 linhas e 8 colunas. Então, tivemos um número bom aí de respostas, né? E a gente também vai abrir esse pacote DSQR, que é um pacote para fazer análises descritivas. Vamos começar esse processo, então, descrevendo a nossa amostra. Primeira variável de sexo. Olha como é que ficou a nossa variável. Olha que interessante, 48% de quem respondeu nossa pesquisa foram mulheres, 48% homens. Tá? 1,45% não binário, o terceiro gênero, e 2,5% não respondeu, não participou. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos usar esse pacote chamado ggplot2, que é um pacote usado para fazer gráficos no R. É o melhor pacote para fazer gráficos, tá? Mas para usar ele, a gente vai ter que construir um banco de dados, que é o seguinte: eu vou pegar dentro do meu banco de dados, a variável Q1, que é a variável sexo, vou construir uma tabela, depois vou transformar essa tabela numa proporção, vou arredondar os números e vou colocar isso num data frame, tá? Essa transformação, ela só é importante para eu poder usar o dado no gráfico. Olha lá. O B, que é esse novo objeto, ele tem duas colunas. Coluna 1 o nome dela é var1, que são as categorias. A coluna 2 é a frequência. Então, 49%, 49% e 1%. Tá? Depois que eu faço isso, eu vou criar o meu ggplot, que é o meu gráfico. Então, como é que funciona? Ó, o meu dado vem do objeto B, eu uso uma estética em que x vai ser a variável 1, que tem as categorias, e y é a frequência, onde eu tenho o percentual. Mas eu tenho que dizer para o ggplot que tipo de gráfico eu quero que ele faça. Então, eu vou colocar mais. Eu quero que ele faça um gráfico de barras, por isso usar geonbar, em que eu vou colorir o meu gráfico, a minha barra de steel blue, que é uma azul. Ele vai me dar exatamente o valor, eu vou plotar exatamente o valor que está ali apresentado. E aí vou colocar texto, vou fazer ajustes horizontais no tamanho das letras, né? Tem aqui uma série de perfumarias para o gráfico ficar bonitinho, depois vocês vão poder testar em casa. Mas o resultado é esse. Olha que legal.
O primeiro gráfico que eu tenho é de que, então, metade homem e metade mulher responderam a essa pesquisa. Agora vamos olhar para a idade. Olha lá. Olha que complicação. Olha que beleza o survey. O que aconteceu? As pessoas, além de responder a idade delas, algumas colocaram também o texto. 19 anos aqui, tá vendo? 23, 25. Então, essa variável eu não consigo utilizar. Olha que doideira. Tem gente que respondeu a cidade onde nasceu. Muito doido, né? Então, o que eu tive que fazer? Tive que abrir esse banco de dados, porque eu não consigo fazer nada com essa variável desse jeito. E eu tive que tirar esses erros. Por isso aqui, eu vou usar o segundo banco de dados, que é um banco de dados já corrigido, tá? Em que eu tenho condições de... Olha lá, a frequência agora está toda certinha. Então, eu posso calcular a média. Opa! Só que deu errado. Por que deu errado? Porque tem NA, tem dados que não se aplicam. Então, eu tenho que usar aqui, ó, dentro da média da Q3, para o banco de dados 2, eu tenho que pedir o quê? Para ele remover os NAs. Então, true, de verdade, né? Sim, remova os NAs. A média, então, de idade desse banco de dados é 30,18. Eu posso também fazer um histograma. Olha lá. Essa é a distribuição de idade nesse banco de dados. A média, como a gente acabou de ver, é essa linha verde aí, ó, 30,18, e as outras distribuições estão aí. Mas é um banco de dados jovem. Vocês devem ter pedido para muitos amigos de vocês e poucos pais ou gente mais velha. Só para não deixar isso sem explicação, né? Ó, eu estou de novo usando o ggplot, agora o dado vem do dados 2, a estética agora só tem uma variável x, que é Q3, e ao invés de fazer um geom bar, que é um gráfico de barras, eu vou fazer um histograma, né? E aí eu defino a posição dele, o tamanho das barrinhas, e aqui, ó, geom vline, é onde eu incluo essa linha verde, ó, eu peço exatamente para ele colocar um X exatamente na média do Q3. Tá vendo? Peço para essa linha ser verde, a gente pode colocar ela vermelha, pode colocar da cor que quiser, né? E aí você faz o gráfico para ver a distribuição. A outra maneira de fazer, olhar essa distribuição da variável idade, seria fazer um box plot, né? Que vai nos dar ali que a mediana está próximo de 20 e poucos, né? Você tem alguns outliers lá acima de 60, e a maioria dos dados está entre 20 e 40 anos. Né? É o que o nosso box plot mostra. Estou fazendo isso mais para mostrar as variáveis do banco. Né? Ó, agora vamos ver a escolaridade. Então, você tem ali né, nem 1% de analfabetos, 4,5% de ensino fundamental, 32% de ensino médio e 62% de ensino superior. De novo, vocês pediram para muita gente, aí, provavelmente colegas de vocês. Né? Para a gente olhar esse gráfico, se eu só repetindo os códigos que eu já tinha, dá para ver ó, que a maioria, então, é gente de ensino superior. No caso de renda, vamos já passar aqui para o gráfico, né, do box plot. Olha que interessante, tem pouquíssimas pessoas, outliers, com renda familiar acima de 20 mil. A maioria das pessoas está aqui muito abaixo. Né? Se a gente pegar essa média, olha lá, o salário médio dessa amostra familiar, a renda familiar média, aliás, é de R$ 8.000. Né? Então, está bem abaixo lá dos 20 mil, que são os outliers. Em relação à raça, 50% da amostra composta por brancos, 34% por pardos, 10% por pretos, né? Seguindo aí essa mesma lógica do IBGE. Tá? No código que eu vou disponibilizar para vocês, eu faço aqui uma transformação, que vocês vão poder ver,
para mudar a ordem, né? Ali está fora da ordem, ó. E aí você tem como usar essa função chamada factor, em que você define a ordem dos levels, ou seja, das categorias. Depois que você faz isso, fica tudo certinho para ficar bonito, tá? Agora vamos olhar para voto, que é uma outra variável de perfil que a gente tem. Nesta amostra que vocês construíram, 52% votou no Haddad em 2018, 25% votou no Bolsonaro, 7% votou em branco e nulo, 10% não foi votar, absteve-se, 5% não quis responder, né? Fazendo as mesmas transformações que eu mostrei antes, a gente consegue ver que essa amostra não é uma amostra representativa do eleitorado brasileiro, né? Tem muito mais eleitor do Haddad do que do Bolsonaro. E aí a pergunta que vocês têm que me fazer é, professor, mas então isso aqui serve para quê? Como é que vocês responderiam essa pergunta? Já que ela não é uma amostra representativa, o que significa? A gente usa essa amostra nesse caso para quê? Ela serve para alguma coisa? Ela não serve? Qual que é a opinião de vocês? Talvez a gente pode especular que, por esses resultados, pessoas com graduação e uma renda média, sim, têm uma tendência maior a voltar no Bolsonaro, no Haddad. Nesse caso, sim, a gente poderia ver isso. Mas eu estou perguntando, Ana, o seguinte, a gente fez um experimento sobre fake news e a gente está olhando aqui para a distribuição demográfica da amostra. A minha pergunta é, já que a distribuição demográfica da amostra não é representativa da população brasileira, eu posso tratar esse dado como um dado que tem alguma relevância, que vale alguma coisa? E se sim, por quê? Se não, por quê? A Tatiana está dizendo, a maioria que votou no Haddad não acredita em fake news. Eu acho que não dá para concluir isso ainda não, Tatiana. A gente ainda não tem esses dados, a gente não analisou os dados ainda para chegar a essa conclusão. Esse dado aqui serve para alguma coisa? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Professor, acho que com base nos dois dados que a gente analisou, a gente às vezes pode falar que a maioria de jovens votou no Haddad. Pode fazer essa relação? A gente até pode fazer, a gente poderia, inclusive, fazer essas correlações aqui. Mas o objetivo deste estudo é outro. É isso que eu estou tentando chamar a atenção de vocês. O objetivo desse estudo foi fazer um experimento para ver se, depois que se a pessoa acredita ou não naquela notícia sobre o Felipe Neto. Esse é o objetivo do estudo. Por quê? No fundo, a gente quer estudar o efeito de fake news. Eu quero saber o seguinte, será que desmentir fake news faz sentido? Essa é a pergunta de pesquisa desse experimento. Será que gastar tempo, quando alguém fala mal de você na rua, vale a pena você ficar saindo na rua falando, não, gente, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira? Será que isso funciona? Então, a gente fez um experimento para estudar isso, certo? Pegamos as pessoas, elas foram sorteadas, algumas delas viam a notícia e o desmentido, outras viam a notícia e não viam o desmentido. Por que a gente fez isso? Para poder comparar. Será que quem viu o desmentido acredita menos em fake news do que quem não viu o desmentido? Se isso acontecer, a gente tem uma ótima notícia. Ou seja, se na eleição desse ano tiver muita fake news, é só a turma desmentir, que não tem problema. Mas eu tenho dúvida se isso funciona ou não. Por isso que a gente fez o experimento. Mas a minha pergunta agora é outra. O meu experimento continua válido, mesmo tendo uma amostra não representativa da população brasileira? Sim ou não?
e por quê? Eu acho que sim, desde que você limite o grupo, fale que não é uma amostra da população brasileira. Mas por que ele continua válido? Qual é a justificativa teórica? Nós já estudamos isso. Um estudo ele tem dois tipos de validade. Nesse caso, qual é a validade que eu estou abrindo mão? Da externa. Da externa, exatamente. Esse meu estudo não tem validade externa. Por quê? Porque ele não é uma amostra representativa. Então, eu não posso pegar esse resultado daqui e extrapolar para a população brasileira inteira. Mas será que ele tem validade interna? Será que o desenho do experimento funciona? Para fazer isso, eu tenho que checar se o sorteio que eu fiz gerou uma amostra balanceada. Ou seja, se os dois grupos, controle e tratamento, têm o mesmo perfil. Para fazer isso, olha só. Primeira coisa. 53% da minha amostra caiu no grupo de tratamento. 46% caiu no grupo de controle. Como é que eu sei isso? Que a variável tratamento, 1 era tratamento, 0 era controle. Tá? Beleza. Já é um bom sinal. Ou seja, você tem números parecidos nos dois casos. Mas será que ela está balanceada em relação aos perfis? Para isso, nós vamos usar essas duas bibliotecas, o Matching e o eBall. É a primeira vez que a gente vai usá-las e vocês vão vê-las sendo usadas mais para frente novamente, quando a gente estiver discutindo outras ferramentas. Tá? Para checar o teste do balanceamento, eu vou usar essa função chamada Match Balance, em que eu vou colocar a variável tratamento e eu vou comparar Q1, sexo, Q3, idade, Q4, escolaridade, Q5, renda, Q9, que é o quê? Q9? Como votou em 2018, e Q10, a raça. Então, eu quero que o R compare para mim o perfil do grupo de controle e do tratamento para cada uma dessas variáveis. Ele vai gerar um objeto chamado MB. Ele fez ali, vamos dar uma olhada no que foi o resultado. Eu posso olhar aqui, ó, nesse resultado que sai do R, mas tem um jeito mais bonitinho, eu vou ensinar daqui a pouquinho. Né? Antes do matching, antes de fazer, então, o balanceamento, o que eu tinha? A média de homens no grupo de tratamento era 46%. A média, ou a proporção, de homens no grupo de controle era 44%. É uma diferença pequena. Então, parece estar balanceado. Isso antes do match, tá? Isso antes de fazer qualquer coisa. E eu tenho essa mesma informação para todas as minhas outras categorias. Estão todas aqui, tá? Para ficar mais bacana, eu vou construir isso aqui, ó, que é um display dos resultados, tá? O que esse display está mostrando? Deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês. Aqui. Então, aqui eu tenho, ó, média de homens, proporção de homens no grupo de tratamento, 47%. Grupo de controle, 44%. Porra, próximo. Né? Idade, a média da idade, 30,21 para o tratamento, 30,93 para o controle. Também próximo. Percentual de ensino superior, 63 no grupo de tratamento, 65 no controle. Também próximo. Ou seja, no geral, o que a gente está vendo é que as diferenças são pequenas. Né? A maior diferença talvez esteja aqui, ó. 49% de quem votou no Haddad, aliás, no grupo de tratamento, 49% votou no Haddad. No grupo de controle, 58%. Tem um pouco mais de gente que votou no Haddad no controle do que no tratamento. Isso poderia ser um problema, mas, de novo,
esse é só um exercício aqui pedagógico, até porque vocês não conseguiram tantas pessoas assim para responder ao survey, o que, obviamente, limita a nossa capacidade de análise nesse caso, né? Mas esse teste, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Ó, eu pego o nome das variáveis, utilizo essa função ball test collect, que aí ele pega cada variável do banco de dados lá de comparação, com os nomes, organiza numa figura como essa, e depois a gente só usa essa função aqui, btest, que é o nome que eu dei para esse objeto, e eu só ploto média do tratamento, média do controle e os valores que a gente utiliza para olhar a significância estatística. Nesse caso, não tem como olhar isso, porque o N da pesquisa é muito pequeno, 257 casos. É difícil de fazer qualquer análise mais criteriosa. Serve mais como exemplo, né? Uma das funções que eu coloco aqui no código para vocês é justamente comparar o t-valor, que é esse aqui, com 0,05, tudo que for menor que 0,05 é estatisticamente significativo. Nada é estatisticamente significativo, porque o N é muito pequeno, mas, de novo, a gente está usando aqui apenas como um exemplo. Tá? Então, entenderam o que essa tabela que eu acabei de fazer, o que ela mostra para a gente? Ela mostra que os perfis dos grupos de tratamento e controle são comparáveis, essa é a primeira coisa que ela mostra. Portanto, o nosso desenho do experimento funcionou. Isso aqui me dá garantia a respeito de qual validade? Da interna. A validade interna do meu estudo. Ou seja, o experimento que eu criei funciona. Mesmo que o resultado dele não possa ser extrapolado para o resto da população, ele funciona por si só. Então, vale a pena a gente continuar a análise e fazer a próxima pergunta, que é: o tratamento foi eficaz ou não? Vamos começar olhando aqui, ó, para variável de output para ver o resultado. Olha que interessante. 71% de quem participou dessa pesquisa não acredita naquela notícia do Felipe Neto. 20% acredita, mas não muito. 8% acredita totalmente, né? Olhando para esses resultados, já dá para dizer que há uma certa correlação entre não acreditar em notícia falsa e votar no Haddad, ou não acreditar em notícia falsa e ser jovem, ou não acreditar em notícia falsa e ser mais escolarizado, e assim por diante, porque esse é o perfil da amostra que a gente observou. Tá certo? Mas, como é que eu olho isso? Né? Vamos ver aqui, ó, essa tabelinha. Ó. Entre as mulheres, 8,53 acredita totalmente. Entre os homens, 8. Entre as mulheres, 67 não acredita naquela notícia. Entre os homens, 76. Parece que tem uma certa diferença aí nesses percentuais. No que diz respeito à comparação de escolaridade, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. O que a gente está vendo? Ó? Entre ensino superior, 5% apenas acredita totalmente na notícia. Ensino médio, 9%. Ensino fundamental, 25%. Analfabeto, 100%. Já dá para ver o quê? Quanto menor a escolaridade, mais a chance de você acreditar em fake news. Também é um outro achado importante do estudo. Quando a gente olha para a votação, aí fica bem interessante. Olha, entre os bolsonaristas, 16% acredita totalmente. Entre quem votou no Haddad, só 3%. Enquanto que o eleitor do Haddad, 83%, não acredita de jeito nenhum, e do Bolsonaro, só 54% não acredita de jeito nenhum. Também já dá para ver uma tendência. Né? Mas eu pergunto a vocês, essas análises que a gente acabou de fazer não são as análises que realmente interessam a esse estudo. Por quê?
Porque como a gente viu antes, o estudo do tratamento da vacina sobre a fake news é um estudo que está balanceado. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma análise comparando o percentual de gente que acredita ou não em fake news pelo grupo de tratamento ou grupo de controle. É isso que eu vou fazer usando essa função aqui, né? Eu vou fazer uma tabela cruzando a variável de interesse, output, com a variável de tratamento. Depois, vou tirar a proporção, vou arredondar os números e vou construir um objeto chamado B. Vamos ver o que B tem? Vou fazer um gráfico. Tchan, 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 tchan. Deixa eu mudar o modo da minha visualização aqui para ficar melhor. E aí? O que é que os senhores estão vendo nesse gráfico e como é que os senhores analisam esse resultado? No grupo de controle, zero. No grupo de tratamento, eu tenho 1. Certo? As categorias estão aí definidas. Olha lá. No grupo de... no grupo que acredita totalmente. Espera aí. Melhor assim. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, todo mundo? Sim. Sim. Quem participou do grupo de controle acredita mais ou acredita menos em fake news? Acredita mais. Acredita mais. Olha lá. Entre quem acredita totalmente, 57% está no grupo de controle. Ou seja, não recebeu a vacina em relação à mentira. Qual que é a vacina da mentira? É o Felipe Neto dizendo, olha, essa notícia anterior é falsa. Entre quem acredita, mas não muito, olha lá, o grupo de controle cai para 48%, de 57% para 48%. Mesma coisa no caso de quem não acredita. Mas o que realmente chama atenção é a inversão. Ó. Dos que acreditam totalmente, a maioria está no grupo de controle. Dos que não acreditam, a maioria está no grupo de tratamento. Ou seja, desmentir fake news parece ser algo que tem algum efeito. Não é um efeito assim enorme, maravilhoso, não, mas é um efeito. Estão vendo? Percebam vocês como é simples fazer análise de experimento. Basta cruzar os dados e fazer uma comparação. No grupo de tratamento, quem acredita, no grupo de controle, quem acredita. Pronto, os dados são muito explicativos. Todo mundo consegue ver a análise desse dado ou tem alguém com dúvida? Porque isso aqui é fundamental, é importante que todo mundo esteja entendendo a análise que está sendo feita aqui. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo viu aqui, ó. Vou dar, né, ó. Controle, acredita 57%. Tratamento, só 43% acreditam totalmente.
Enquanto que no controle dos não acredito, 48%, versus no tratamento, 52% que não acredita. Ou seja, quem recebe a vacina não só acredita totalmente menos, como não acredita mais. Que era exatamente o que a gente esperava que acontecesse. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Sim? Maravilha. Então, a gente pode calcular o Average Treatment Effect, que é o efeito do tratamento. Como é que a gente calcularia? Vamos dar um exemplo aqui de calcular isso. Vamos pegar 42 menos 57, que é a diferença do efeito do tratamento para quem acredita totalmente, e vamos subtrair de 51 menos 48. Por exemplo, é uma maneira de calcular o efeito total do tratamento. Para ver o quê? Para ver se quem participou do grupo de tratamento acredita mais ou acredita menos. Fiz a conta aqui. Olha lá. Eu fiz usando os números que eu tinha. Como é que eu leio isso aqui, mais ou menos? Receber a vacina contra fake news diminui em 4% a sua chance de acreditar totalmente no que você está vendo. Ou seja, numa fake news. É um número interessante. Certo? Então, vejam vocês como é simples a gente fazer uma análise de um experimento. Basta a gente, por um lado, primeiro, checar se o desenho está correto, através de um teste de balanceamento, para ver se os dois perfis são comparáveis ou não, e depois fazer uma análise que compara o resultado versus tratamento ou controle. Pronto. O gráfico é super autoexplicativo. Acho que o gráfico fala muito bem sobre o que a gente fez aqui. Dúvidas, questões? Porque agora vocês terão que fazer esse exercício em casa e fazer a análise desses dados, como a gente acabou de rodar aqui na aula. Então, se alguém tiver dúvida, a hora de tirar a dúvida é agora. Felipe, como seria se os nossos grupos não tivessem balanceados? Teria como a gente resolver isso no R com algum outro método ou desiste mesmo da pesquisa? Olha, ótima pergunta. Se algumas variáveis estivessem desbalanceadas, nós usaríamos regressão como forma de resolver esse problema. Tá? Eu vou ensinar isso quando a gente estiver falando sobre matching, que é, se eu não me engano, o tema, sem ser essa, a próxima aula. Não, já a próxima, pareamento, isso mesmo. Tá? Eu vou mostrar exatamente como é que a gente faz para usar o método de regressão em dados que não estão pareados, que não estão balanceados totalmente. Tá? Então, tem solução. O que não tem solução é se a sua amostra estiver completamente desbalanceada. Se você tiver uma amostra completamente desbalanceada, provavelmente o seu método de sorteio para o grupo de tratamento e controle não foi bem feito. E isso compromete a sua capacidade de defender a sua validade interna do seu estudo. Correto? Então, aí mora o perigo.
Se algumas variáveis apenas não estão balanceadas, aí a gente corrige com regressão. Agora, se estiver tudo muito desbalanceado, aí a gente vai começar a desconfiar de que você não fez o trabalho que você devia fazer para construir um experimento da maneira correta. Entendi, obrigada. Mais alguma coisa? Não? Tudo ok, Felipe. Tranquilão. Maravilha. Então, eu vou mandar para vocês esse exercício. Vocês vão fazer para entregar lá via Moodle. E a gente, então, encerra aqui as aulas que dizem respeito à parte clássica da avaliação de impacto, que é como se fazem os experimentos. A gente vai agora mudar completamente a conversa e vamos começar a discutir o que a gente chama de quase-experimentos, que são aquelas situações em que você não tem o controle da aleatoriedade da distribuição do tratamento, mas você tem boas razões para acreditar que o tratamento foi, sim, distribuído de maneira aleatória. A gente vai discutir pelo menos 4 diferentes tipos de metodologia que a gente pode utilizar, técnicas, né, para fazer avaliação de impacto em dados quase experimentais. Tá? Vamos falar de pareamento, vamos falar de regressão descontínua, vamos falar de variável instrumental, vamos falar de diferença e indiferença, que são os 4 principais pilares neste caso. Tá? Ou seja, preparem-se agora para uma nova maneira da disciplina se organizar, porque a gente vai ter aula teórica e aula prática toda semana, né, a partir da semana que vem. Então, tem aula teórica sobre o método na segunda e aula prática na quarta. Aula teórica na segunda, aula prática na quarta. E assim por diante, sempre com exercícios sobre aquele tema. Tá bom? Nos vemos Vamos que vamos. na próxima segunda-feira. Bom final de semana, então, para todo mundo.